Vamos lá, meus amores. Livro de história, tá bem? O assunto é formação do povo brasileiro, que nós iremos aprender hoje, tá? A página é a 74. O Brasil tem um território imenso e por isso mesmo existem tantas diferenças entre as pessoas que vivem aqui, né? O nosso Brasil, ele é imenso, ele é enorme e nós já observamos que existem diferenças entre as pessoas de cor, cultura, não é isso? Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. Então, hoje nós iremos conhecer esses grupos étnicos, né, para conhecer mais o nosso Brasil. Quais são esses grupos étnicos? Quais são as culturas dele? Quais são as comidas? Então, hoje nós iremos estudar sobre isso, tá bem? A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos: africanos, portugueses, indígenas, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as principais etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a portuguesa, a africana e a indígena, né? Então vamos lá. A população brasileira é resultante da mistura de vários povos. Nós somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante para a construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil e o povo brasileiro é formado por uma mistura de etnias muito interessantes e diversas. Então, meus amores, a população brasileira, ela é o quê? Resultado de quê? De mistura de vários povos, né? Como nós já vimos no nosso dia a dia, nós vemos aqui de que é muito pouco, né? Mas em Porto Seguro, nós vemos quem já foi lá, quem já foi para o passeio, ou então tem algum parente, amigo que mora lá. Lá em Porto Seguro é frequente ver o quê? Ver índios, não é isso? Então, o nosso Brasil, nós temos essa mistura de vários povos, temos indígenas, temos negros, temos brancos. Em São Paulo, nós podemos ver também, né, quem já foi, tem restaurantes italianos, franceses. Então, o nosso Brasil tem toda essa misturinha, né, desses vários povos. E dentre essas misturinhas, nós temos o quê? As três principais etnias. E quais são elas para as três principais? Temos o quê? O mulato, que é a mistura do quê? Do branco com o negro. Caboclos, que é a mistura do branco com o índio. Cafusos, que é a mistura do negro e o índio. Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada. Por quê? Porque houve guerras, porque os europeus, eles se apossaram das terras dos indígenas, né? Onde os indígenas viviam, e eles não abriram mão dessas terras sem reagir. Então, houve guerras, houve derramamento de sangue e foi muito complicado, né? Porque essa guerra com os europeus que queriam invadir as terras dos indígenas e os indígenas eles não aceitavam, lógico, né? Porque eles chegaram primeiro. Os negros africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil. Viviam na escravidão e também resistiam às situações impostas pelos europeus. Então, daí já começou o quê? A escravidão. Mas eles tinham força, né? Eles suportavam o que os europeus
mandava eles fazerem. Certamente não podemos dizer que nosso país se constituiu de forma pacífica, porque não foi através de guerras. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado e, sem dúvida alguma, temos hoje heranças dessa história. Então, houve guerras, houve mortes, houve o que? Derramamento de sangue, porque os europeus, eles queriam invadir a terra dos indígenas, então houve guerra por conta disso. Eles trouxeram os negros africanos. Houve também derramamento de sangue, porque tinham que os maus tratos. Mas o povo africano, ele também, apesar de tudo, venceram, né? É tanto que hoje existe leis contra o racismo, não é isso? Hoje a população negra tem um espaço também, sofre ainda o preconceito, que isso é muito triste, mas também hoje eles ganharam o espaço deles. No censo de 2010, do total de nossos habitantes, 47,7%, quase a metade, classificou-se como branco, cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro, 1,14% como amarelo e 0,4% como indígenas. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclara branca ou parda. Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população. Também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro. Então aqui nós temos, né, uma escala e a maior parte da desocupação, né, por cor e raça, nós estamos observando que é a cor preta, né, que são os negros, de 14,5%. Mas, como aqui no livro está, aqui no censo, foi feita uma pesquisa em 2010 pelo censo e 47,% da metade se declara uma pessoa como branca. Se declara como branca, né? E 1,4% se declara como negra. Então, a taxa é bem pequena, né? E 0,4% como indígenas. E agora, já pensou, gente? 0,4% de indígenas, sendo que foram eles que habitaram primeiro nas terras brasileiras. Então, quantas mortes não ocorreu? Porque era para ter uma população grande, né? Já que eles foram os primeiros a pisar nas terras brasileiras. Mas houve tantas guerras que causou em mortes. Então, por isso que a população indígena hoje só é de 0,4%. Hoje não, em 2010. Imagina hoje que nós estamos em 2020.